Olá pessoas, como vocês estão? Eu espero que vocês estejam muitíssimo bem. Eu sou o Matheus e sejam bem-vindos ao canal Jardim de Livros. Hoje vamos falar sobre esse maravilhoso livro que eu li, deve ter uns 3 meses mais ou menos, um pouco mais de 3 meses atrás eu estava lendo esse livro. E eu vi esse livro na livraria Minha História com ele, né? Encontrei ele na livraria, estava passando e tinha ele lá disponível, achei bonita a capa, né? Foi atraído na verdade pela capa e vi que ele era brilhoso e tal, que refletia a luz. E a capa bem bonita, bem construída, bem feita, né? Bem um material legal, assim, a espessura da capa é bem feita. E aqui tem essa obra de arte aqui, na verdade, que foi feito com, obviamente, tinta, né? Mas representa aqui as estrelas. Então é tipo o universo. Muito bonito isso aqui. Parece uma pintura abstrata, mas acaba sendo as estrelas, né? E cara, aí eu vi ali aquela parte de trás, né? Eu li o subtítulo, Resposta de um Astrofísico, vi aqui a parte de trás. E aqui, na verdade, não é um livro escrito assim especificamente para essa obra. É, na verdade, um conjunto, né? Uma seleção de cartas que as pessoas escreveram pro Neil deGrasse Tyson, Neil, né? Acho que se fala Neil, né? Neil deGrasse Tyson, que é esse cara aqui, deixa eu ver a foto dele aqui. É um astrofísico muito famoso e ele ficou em evidência quando ele fez a introdução, fez toda a parte de apresentação da série Cosmos, né? Que a Cosmos original foi feita pelo Carl Sagan. Inclusive, estou para fazer a resenha aqui também do Carl Sagan, o mundo assombrado pelos demônios. E o Neil deGrasse Tyson, eu sempre falo errado, ele, na verdade, fez, né, a segunda versão, que na verdade é uma remasterização, como se fosse uma versão mais atualizada do Cosmos, né, que é um super documentário muito famoso. E deixa eu ver se eu tenho foto dele aqui. Então, assim, ele está fazendo, na verdade, a revitalização, né, esse cara aqui, a revitalização da série Cosmos, do Carl Sagan, né? Então, assim, ele é como se fosse o equivalente ao Carl Sagan do século XXI, que infelizmente o Carl Sagan ele não pôde, ver se tinha algum livro dele aqui, mas está guardado. O Carl Sagan infelizmente não conseguiu chegar ao século XXI, ele faleceu no ano que eu nasci, e foi em 1996, e aí, mas, né, ficou pra gente, foi uma perda gigantesca aí para os saberes, para a ciência, para, sabe, para todo mundo que quer conhecer mais, que tem curiosidade sobre o universo, que quer explorar, que quer, sabe, entender o nosso universo, quer entender onde nós vivemos e por que nós vivemos aqui. Então, assim, foi uma perda gigante, mas se existe um mais, né, é porque sobrou pessoas boas, assim, que representam a ciência hoje em dia, a astronomia, a física, e esse daqui, Neil deGrasse Tyson, é um deles. Então, como eu falei, esse aqui vai ser um livro em que ele responde as perguntas de pessoas, perguntas ou até às vezes comentários, às vezes uma pessoa manda um e-mail para ele, né? São e-mails e cartas. Ali pelos anos de 2000 até 2018, mais ou menos assim, é quando foi lançado esse livro. Então são várias cartas e vários e-mails que as pessoas escreveram para ele e ele responde de volta, assim. Eu acho que o diferente do Carl Sagan, que gosta de explicar mais, eu acho que ele é muito resumido. Eu acho que ele encaixa mais ali as palavras, usa menos palavras e consegue ali, sabe, compactar toda a informação e jogar ali. E eu achei um pouco ele frio assim nas respostas, mas deve ser o jeito do cara e de qualquer forma ele não foi mal educado, ele respondeu, mas é o jeito dele, né? Não tem como a gente julgar. Então, bom, tem aqui para a edição brasileira, que é essa aqui no caso, tem esse capítulo extra aqui no início, que é uma carta que ele escreveu para o Brasil. Então é isso, galera. Para ajudar o canal, se você puder ajudar o canal, se você quiser dar uma força pro canal, já curte aí, mostra pro YouTube que você está gostando, que é assim que ele entende. E se inscreve no canal, aperte aí inscreva-se para receber os vídeos sempre que eu lançar aqui, beleza? Mas Matheus, se eu quiser ajudar de uma outra forma, financeiramente, que não seja só curtir, comentar, compartilhar e se inscrever. Se você quiser ajudar financeiramente, você pode ajudar no Apoia-se. Sim, eu criei um Apoia-se para o canal Jardim de Livros. Então você pode, tem vários valores ali, várias opções que você pode optar e estar ajudando financeiramente o canal. Mas Matheus, o que você vai fazer com esse apoio, com essa monetização aí que é voluntária? Vai ser voltado
para material, para equipamentos, para o ferramental que exige aqui no YouTube, que é uma câmera melhor, que aqui eu estou usando um celular meio, sabe, mequetrefe, iluminação melhor, um microfone melhor. Então a parte audiovisual vai ter mais qualidade em relação ao que é hoje, né? Então assim, para poder melhorar toda essa qualidade ferramental, essa qualidade técnica do canal, eu precisaria dessa ajuda aí no Apoia-se, beleza? Mas só se você puder. Se você não puder, não fique triste, mas se você couber no seu bolso, então se quiser também, ajude. Se não puder, por favor, galera, não vou se endividar aí, beleza? Eu vou deixar aqui aberto porque tá chovendo, então tá dando uns relâmpagos legais aqui. Vou deixar aqui pra vocês, vou deixar tudo mais dramático, né, pra ficar mais interessante aí. Então, como eu falei, eu vou deixar a carta que ele escreve no Brasil, que é bem interessante, pro final. E também tem uma carta do Charles Darwin, que ele escreve para o Brasil também. Não está aqui nesse livro, né? Mas existe uma carta que o Charles Darwin escreveu para o Brasil. E possivelmente eu vou ler no vídeo futuro. Mas esse daqui é do Neil deGrasse Tyson, que ele escreve... Enfim, eu vou falar sobre isso depois. Agora eu vou fazer a leitura de uma carta. Uma carta que escreveram para ele. Algumas cartas que foram escrevendo para ele, né? E aqui, vamos falar sobre essa daqui. Que foi a primeira que eu marquei aqui, que eu achei interessante para poder trazer para o vídeo. O capítulo se chama Evidência de Deus. Aí ele escreve: em uma longa troca de cartas em 2008, Andrew McLemore expressou seu entusiasmo pela ciência como sendo uma ferramenta para perscrutar o trabalho cósmico de Deus. Mas ele se perguntava que nível de evidência seria necessário para convencer um cético de que há grandes chances de Deus existir. Então ele vai responder aqui, o Neil: caro Andrew, com frequência penso sobre o que serviria como evidência para a existência de Deus. Então aqui a pergunta foi: que nível, que profundidade, que grau deveria ser uma evidência para que uma pessoa cética, uma pessoa que é ateia, né, que é ateu, chegasse e falasse: pô, realmente, contra isso não tem argumento, sabe? Existe Deus porque isso aí não tem como não ser uma prova cabal, não tem como ser uma prova que deu o veredito logo de cara. Então, assim, o que ele está perguntando aqui, né, o Andrew que escreveu para ele, o que poderia servir como uma prova irrefutável de que Deus existe para um cético, né? Se você mostraria uma prova, ele falaria: não, mas isso aí não serve. Aí você mostraria outra: não, isso aí não serve. Então, ele quis dizer assim, qual o grau de profundidade que deveria ser uma prova para que não houvesse dúvidas de que realmente Deus existisse. Ele bota: caro Andrew, com frequência penso sobre o que serviria como evidência para a existência de Deus. Que tal se, depois de equipar renda e acesso a plano de saúde, todas as pessoas devotas vivessem mais do que as pessoas não devotas? É um ponto, né? Se todas as pessoas devotas vivessem mais do que as não devotas, isso aí está falando de tempo de vida, né? Que tal se, numa queda de avião, só as pessoas religiosas sobrevivessem? Que tal se Jesus voltasse quando as pessoas dissessem que ele iria retornar mesmo? Sua volta já foi prevista por cristãos em centenas de ocasiões no decorrer dos últimos 2000 anos. Que tal se as pessoas rezassem pela paz e então todas as guerras no mundo cessassem permanentemente? E se coisas boas acontecessem exclusivamente com pessoas boas e coisas más acontecessem exclusivamente com pessoas más? E se um terremoto atingisse Lisboa, em Portugal, no dia de Todos os Santos, enquanto todos estiverem na igreja, como ocorreu em 1755, e matasse apenas pessoas que não estão na igreja, em vez de dezenas de milhares que estão, como de fato aconteceu naquela manhã fatal? Esses eventos provocariam sérias discussões científicas sobre a existência de Deus e como ele trata pessoas que o veneram versus aquelas que não o veneram. Então, galera, interessante. É um ponto. É aquela discussão teológica e até um pouco filosófica, né, de se Deus é todo bom, por que o mal existe? Se Deus é todo bom, porque ele permite o mal agir.
E mais profundamente ainda, se Deus é bom, por que ele permite o mal agir contra pessoas boas? Né? Porque ele permite pessoas boas viverem, de certa forma, melhor, com mais qualidade de vida e por mais tempo do que pessoas ruins, que fazem maldade. Né? Então, assim, é um ponto interessante. E ele falou, qual seria a prova de que, uma prova cabal mesmo, de que um cético poderia confiar que Deus existe? Aí ele vai colocar, bom, ainda penso muito sobre isso, mas o interessante é de pensar que há várias ocasiões que pessoas dentro de uma igreja são mortas, que foi o terremoto de Todos os Santos, em Lisboa, que caiu a igreja e matou os cristãos, só os cristãos morreram. E há eventos também que ele vai citando, né? Momentos ali, por exemplo, uma queda de avião, que morrem tanto cristãos quanto ateus. Então ele vai colocar ali como, por exemplo, se houvesse diferença, se as pessoas que cultuassem, que venerassem, que temessem a Deus, que orassem para Deus, se Deus existisse, ele agiria em favor tanto das pessoas mais, né, a favor das pessoas que oram, que sabe, que vivem o que ele vive, ali a bondade, a caridade. Se as pessoas que o cultuam, que vivem isso, a bondade, a caridade, o amor ao próximo, por que eles sofrem tanto quanto os ateus, os agnósticos, os céticos, e até em alguns momentos você tem mais cristãos que sofrem, às vezes mais céticos, às vezes os dois igual. Então, assim, você não consegue montar um padrão de que as pessoas religiosas, elas vivem melhor. Você não consegue colocar essa régua aí e manter esse padrão. Você não consegue montar um gráfico evidenciando de que as pessoas que são religiosas, elas têm mais sorte na vida, elas vivem melhor, vivem com mais qualidade, são mais felizes. Não existe esse parâmetro, é isso que ele bota. Então, assim, vários eventos que mostram que tanto quando acontece algum evento trágico assim, pessoas cristãs, ou sei lá, muçulmanos, qualquer religião, budistas, sofrem tanto quanto as pessoas céticas. E às vezes pessoas céticas ruins vivem mais e melhor do que pessoas religiosas boas. Claro que existem pessoas religiosas boas e pessoas religiosas mais, e pessoas céticas mais, pessoas céticas boas. Mas assim, ele monta um paralelo aí de que não existe como você montar um padrão sobre esse raciocínio. Entendeu? Então, assim, bem interessante pensar, se Deus é todo bom, por que existe o mal? Por que o mal ele fere as pessoas boas? Por que há essa permissão de Deus? E se as pessoas religiosas estiverem rezando para o Deus certo, no caso, rezando para o seu próprio Deus, isso inclui todas as religiões. Se as pessoas de todas as religiões estivessem realmente rezando para o Deus certo, por que desgraças aconteceriam com elas também? Né? Desgraças e por que outras, em alguns acidentes, haveriam, por exemplo, sobreviventes céticos e haveriam também pessoas que foram ali mortas que são crentes, né? Assim, crente no sentido de que você acredita em uma força superior. Então, né, por quê? Assim, realmente é um padrão de não ter um padrão. Né? O padrão é não ter um padrão. Então, assim, esse é o questionamento. E a resposta dele foi bem interessante, assim, né? Eu prefiro sempre ouvir os dois lados, eu gosto sempre de ouvir os dois lados, de ouvir todas as ponderações a favor e contra, e vou tentando agir racionalmente, assim, para entender. Bom, isso acontece sim, mas por que isso acontece? Quando isso aconteceu? Mas isso aconteceu por quê? Então, assim, eu vou tentando fazer um paralelo ali, uma teia de como, por exemplo, aconteceu algo fantástico. Pô, legal, aconteceu algo fantástico. Pode ser uma prova de que Deus existe. Então você já vê, pode ser. Vamos analisar aquilo ali. Aquilo ali aconteceu, mas tem alguma explicação? Não tem. Não tem. Pô, não tem explicação. Então pode ter sido Deus. Mas alguém viu? Não, ninguém viu. As pessoas viram quando já tinha acontecido. Então, pô, se ninguém viu acontecendo, viu quando tinha acontecido, qual é a chance de ser uma fraude? Então, assim, cara, a gente tem que montar um paralelo, montar uma rede mesmo, montar um aprofundamento ali e que você vai com o ceticismo. Eu acho que, cara, o ceticismo não é você ser contra uma religião, uma crença, contra o metafísico.
Na verdade, o ceticismo é uma forma de você separar o que realmente pode ser o metafísico, né, o religioso ali, o divino, do que da falsa, que seria o falso ali, a falsa metafísica, que seria ali as enganações, as falcatruas, então assim, os charlatões. Então eu vejo o ceticismo não como uma oposição à religião, mas sim como diferenciar, como colocar uma régua no meio ali e separar o que realmente pode ser a vir ser confirmado como algo sobrenatural e o que é a enganação, o que está ali só para te enganar, né? O que é a falcatrua, o que é o charlatanismo, assim, vamos dizer, né? Então é isso. Aí, passando para outra pergunta aqui que eu marquei também, eu até grifei aqui alguns pontos. Por quê? Aproximadamente em 2009 via Facebook. Nossa, eu estou muito devagar hoje. Posso lhe fazer duas perguntas rápidas? Você é fã de Sam Cooke? E 2. Qual é a sua opinião sincera sobre o porquê de estarmos aqui? Jason Harris. Aí o Neil vai responder: Caro Jason, não sou fã de Sam Cooke mais do que de outros cantores da época. Ou seja, entre Sam Cooke e outros cantores da época eu tenho ao apreço igual. E 2. Nunca penso muito no porquê. O porquê sugere um propósito ditado por forças exteriores. Eu sempre fui da opinião de que propósito não é algo definido externamente, mas bem dentro de nós. Meu propósito na vida é diminuir o sofrimento dos outros, contribuir para aumentar a nossa compreensão do universo e enriquecer de conhecimento os outros ao longo do caminho. Bom, tem que concordar em discordar e concordar com ele. Porque, assim, interessante, ele fala que o porquê geralmente sugeriria que existe uma força superior, que essa força superior ela exercesse ali um padrão, mas uma codificação ali, uma programação de que a humanidade tem que viver e que o objetivo seria sermos boas pessoas para atingirmos o paraíso. Vamos dizer que a codificação seja essa. Essa codificação existe, esse objetivo existe, esse porquê existe, porque há uma força superior lógica, que seria Deus, que pode ser Deus, que fala assim: eu quero que as regras sejam essas. Você é bom, você alcança o divino, você é mau, você vai para o submundo, o Hades, o inferno, o umbral, o limbo, né? Então, assim, existe essa programação lógica de que você faz isso, o objetivo é esse, né? Existe uma bifurcação ali, o livre-arbítrio, e cada coisa que você fizer vai ter uma consequência diferente. Isso viria a acontecer se existisse um criador que teria uma mente voltada para a lógica. Porque se for o Big Bang, não tem uma lógica de por que existiu um porquê. Existe a lógica de que as leis da física se aplicam igualmente em todos os pontos do universo, e elas são regidas ali, são rigidamente impostas as mesmas regras ali da física, mas não tem um porquê, um objetivo humano de existir, né? Nós somos, na verdade, ali para a ciência, para a teoria do Big Bang, nós somos ali só uma anomalia que surgiu, não vou dizer anomalia, mas um ponto ali que surgiu e começou a se multiplicar, e que não somos, na verdade, falando aqui bem poeticamente, não somos os personagens principais da história do universo. Somos só os figurantes que apareceram ali por um breve período de tempo. Então, é isso, o porquê. E aqui tem Yin Yang, aproximadamente 2009 a Facebook. Neil, tudo que já aprendi e observei neste mundo e neste universo parece caber no conceito de Yin Yang. Tudo flui em ciclos, de realidades biológicas e físicas a ideologias e presidentes. Contudo, na minha compreensão, a visão astrofísica predominante no fim do universo se encaixa na lei da entropia, que significa uma desordem cada vez maior até que tudo esteja basicamente o mais espalhado possível. Esse me parece o único exemplo que Yin Yang é violado. Eu entendo que nunca se comprovou que alguma coisa viole a lei da entropia. Contudo, o princípio de Yin Yang me parece funcionar dentro da lei da entropia. Para você, é este o caso?
para você, é este o caso? É isso mesmo, né? Existe alguma teoria oscilatória do universo que me permitiria conciliar essas crenças? Qual a sua opinião sobre o assunto? Caro Reed. Aqui, Reed Tice. Caro Reed. Yin e Yang não tem nenhum valor profético a menos que você consiga invocar seus princípios para dizer quando e onde algo irá completar um ciclo. Sim, de fato. Né? Você precisa ali ter uma métrica mental ali de que onde você vai decidir ali com a sua mente humana que, por exemplo, o ciclo ele começa aqui, vamos botar no mapa ali atrás, ele começa aqui, e ele dá a volta e termina, dá a volta toda e termina aqui de novo. Isso seria um ciclo. Mas o que determina que isso é um ciclo? A nossa interpretação. Porque ele pode começar de outro ponto, o ciclo poderia ser aquilo ali 2 vezes, ou metade daquilo, então assim, a mente humana que determina o que seria o ciclo, né? Então assim, é bem relativo, né? Cada um escolhe o que interpreta como ciclo. Então ele bota, Yin Yang não tem nenhum valor profético, a menos que você consiga invocar seus princípios para dizer quando e onde irá completar um ciclo. Fora isso, meu entendimento de Yin Yang não é que as coisas passem por ciclos, mas que se encontrem em equilíbrio, com formas, temas e ideias opostas, em tensão mútua, porém benéfica. Além disso, muitas coisas não retornaram como cíclicas, e provavelmente nunca o farão. Já não existe escravidão sancionada pelo Estado. Reis já perderam a maior parte do poder que tiveram no passado sobre a guerra, a cultura e a política. Marte já foi um oásis de água corrente. Hoje está esturricado, e não existe nenhuma evidência que sugira que voltará a ser como antes. O mesmo se aplica a Vênus, onde existe um efeito estufa descontrolado, deixando sua superfície com a temperatura acima de 400 graus Celsius. Imagina. Aqui a gente não tem nem 100 graus em qualquer lugar da Terra, imagina 400 graus. O ser humano nunca teve, e isso está falando nem de Mercúrio, que é o primeiro perto do Sol, está falando de Vênus, que é o segundo. O ser humano nunca teve uma expectativa de vida tão longa. Esse avanço da tecnologia, o seu papel em nossa vida, não é uma tendência reversível. Então não se pode ignorar tudo que não passa por ciclos. Sim, para você dizer que tudo é ciclo, você acaba ignorando o que não é ciclo, não é cíclico. E existem coisas que não são cíclicas. E aí você estaria dizendo que para dizer que tudo é cíclico, você teria que ignorar que existem coisas que não são cíclicas, né? Então não se pode ignorar tudo que não passa por ciclos, selecionar o que passa e declarar Yin e Yang como sendo um princípio operacional do nosso universo. Interessante. New. Aí ele bota no final, New. Interessante, vamos para o próximo. A Procura da Alma. Em julho de 2007, Jeff Ryan me escreveu, enviando algumas perguntas sobre a vida após a morte. Existe uma alma ou essência nossa que é transferida... Vai passar essa moto? Foi. Nossa senhora. Cara, eu odeio barulho de moto, cara. Não sei como é que as pessoas podem gostar disso, cara. É ridiculamente irritante. Existe uma alma ou essência nossa que é transferida, alcançando a existência eterna? E, o mais importante para a curiosidade dele, o que a ciência tem a dizer sobre tudo isso? Aí o Neil responde, caro Ryan, o corpo humano contém uma quantidade mensurável de energia, quimicamente armazenada na gordura e em todos os outros tecidos moles. Assim, como a energia derivada de uma essência a 37 graus Celsius, temperatura essa geralmente acima do ambiente e mantida. Enquanto estivermos vivos, por meio da liberação da energia quimicamente armazenada no corpo, nós também abrigamos trilhões de organismos simbióticos e parasitas na pele, e principalmente no trato digestório. Quando morremos, o funcionamento de nossos processos químicos, que seria no caso o metabolismo, cessa, e nós imediatamente começamos a perder energia para o ar enquanto o corpo esfria. O restante do corpo é uma saborosa refeição para os micro-organismos que já estão nele, além de outros que são atraídos para ele
como larvas de moscas, vermes e etc. Com o passar do tempo, toda a energia do corpo é devolvida à Terra e à atmosfera, de onde ela veio. Atenciosamente, Neil deGrasse Tyson. Próxima pergunta. Valendo. O olho de Deus. Aqui tem uma imagem, ó. Sexta-feira, 20 de maio de 2005, da internet. Deus está nos olhando pela outra ponta do telescópio? A NASA a chama de olho de Deus. Isso é maneiro demais para não ser compartilhado. Essa é uma foto da verdade. Isso poderia mesmo ser uma foto da verdade? Foto de verdade? E aqui está a foto, claro que preto e branco por estar no livro, né? Do que seria, sei lá, deve falar aqui, mas deve ser uma nebulosa, gases, alguma coisa assim. Aí coloca aqui, saudações carinhosas a você e sua família, Nick Brandford. Quer saber se isso é verdade e que se pode ser realmente o olho de Deus. Aí o Neil vai responder, oi Nick, foto real, objeto real da nossa galáxia Via Láctea chamada de nebulosa de Helix, também conhecida como NGC 7293, tirada pelo telescópio espacial Hubble. O desejo de olhar para cima, ver algo lindo e chamá-lo de Deus é forte. No século II d.C., o famoso astrônomo e matemático Cláudio Ptolomeu sentiu esse desejo ao estudar os movimentos dos planetas contra o fundo estrelado e escreveu: quando observo os movimentos serpenteantes dos corpos celestes, meus pés não se tocam mais à terra. Eu me vejo na presença do próprio Zeus e me infarto de ambrósia. Engraçado que foi depois de Cristo, né? Mas possivelmente isso na Grécia, né? Se ele está dizendo aqui que é o culto que ele cultua Zeus, que é grego, né? Então, uma das minhas frases favoritas de todos os tempos, que é essa, que é do Cláudio Ptolomeu. Quando observo os movimentos serpenteados dos corpos celestes, meus pés não tocam mais a terra. Eu me vejo na presença do próprio Zeus e me farto de ambrósia. Aqui, uma das minhas frases favoritas de todos os tempos. Algo que sempre me intrigou, porém, são todas as outras coisas que acontecem na natureza, nesse mesmo universo, mas que não inspiram as pessoas a escrever poemas sobre a majestade de Deus. Como células cancerosas que rapidamente se multiplicam, defeitos congênitos fatais, tsunamis assassinos, terremotos assassinos. Aqui já é o Neil respondendo, né? Nesse mesmo universo, mas que não inspiram as pessoas a escrever poemas sobre a majestade de Deus. Defeitos congênitos fatais, tsunamis assassinos, terremotos assassinos, vulcões assassinos, furacões assassinos, asteroides assassinos, o vírus ebola, parasitas letais, mosquitos transmissores da malária, ratos portadores de doenças, doença de Lyme, doenças do coração, derrames cerebrais, apêndice, extinção de espécies. A lista é longa, praticamente infinita. E que tal a lista igualmente longa das coisas horrendas que se vê na natureza? Como uma imagem... E o que ele está dizendo aqui, galera? Ele está dizendo que o cara colocou... Isso é muito comum assim na rede social. Espera só passar essa ambulância. Eu já continuo. Que aqui sabe como é, né? Em frente de estrada não tem jeito, galera. O que ele está dizendo aqui? É uma postagem na internet, a gente vê muito isso na internet. O cara postou no caso ali o olho de Deus. Que é uma nebulosa que foi chamada assim por ter uma aparência semelhante a um olho, né? Assim, né? Delas devidas proporções ali de interpretação, né? Cada um interpreta de uma forma, mas sim, a interpretação foi essa deles lá. E aí o que ele botou? Que isso poderia ser uma prova de Deus, ou que Deus está nos olhando, e que isso é uma coisa muito bonita. E em redes sociais eu vejo isso realmente assim. Olha isso, a natureza é muito bonita, é muito bela, realmente o espaço, eu admiro muito o espaço, eu gosto muito, acho que o espaço é uma das coisas mais bonitas que existe. Mais assustadoramente bonitas que existem, eu considero. E ele coloca assim, tipo, as coisas naturais são muito belas, são muito bonitas, e isso só prova que existe um Deus tão belo, bonito, que pode criar coisas belas e bonitas assim. E aí ele vai botar um contraponto. O que é interessante do ceticismo, como eu falei, o ceticismo não é você ser contra a religião, mas separar a religião do fanatismo,
dos fanfarronismo, né? Das pessoas que enganam. Então, assim, o que ele das falsidades, né? O que ele coloca? Bom, a gente tem que comparar os dois lados. Realmente, o universo tem muitas coisas bonitas e belas e maravilhosas, mas também existem furacões, tornados, doenças, asteroides que se colidem com a Terra. Então, assim, a própria natureza que é bonita, por um lado, é assassina, é genocida, sabe, extermina pessoas, por outro lado. Então, assim, tem um lado bom e tem um lado ruim. Então, ele fala que ele não quer dizer que a natureza, por si só, é uma coisa péssima, que é uma coisa ruim. Ele diz que não podemos analisar só como uma coisa só bonita, só mais ali linda e tal, que tem uma forma bem de encher os olhos e tal, como também não podemos entender toda a natureza como potenciais desgraças a acontecerem na vida humana. Mas como as duas coisas. Então, assim, não dá para dizer que aquilo ali é uma coisa maravilhosa, bela, como ele vai colocar aqui, só isso, né? Vendo só por uma vertente. Então, o que o cara coloca aqui, na realidade, a NASA chama de olho de Deus. Isso é maneiro demais para não ser compartilhado. Essa é uma foto de verdade. Deus está nos olhando pela outra ponta do telescópio? É que ele vai dizer. Da mesma forma que você acha isso bonito o suficiente para ser literalmente o olho de Deus, existem também outras coisas que podem ser fatais, horríveis, desastrosas, que também vêm da natureza. Mesmo a natureza que ela é bela, ela também é assassina e assustadora. Então, assim, é o que ele coloca aqui para fazer o contraponto, né? E deixar tudo mais racional, assim, para a gente poder, como eu falei, separar as coisas. Como uma imagem close-up de um ácaro, ou da barriga de uma tarântula, ou as ventosas de uma sanguessuga, ou o rastro viscoso de uma lesma, ou a barriga infestada de pulgas de um cachorro, e assim por diante. Então, quando vejo a nebulosa de Helix, que é essa aqui da foto, eu simplesmente vejo uma parte incrivelmente bonita da nossa galáxia, mas sem nenhum desejo de dar crédito ou culpar ninguém por aquilo. Neil. Próximo ponto. Significado na vida. Em dezembro de 2007, Mark, um presidiário do reformatório do estado de Kentucky, fez talvez uma pergunta religiosa mais profunda de todas. Se Deus não existe, então como a vida pode ter significado? Quem se importaria se você vivesse ou não? Que importância teria se um de nós fosse Stalin ou Einstein, Hitler ou Madre Teresa? Apresentei uma resposta a Mark, mas sem a premissa de que essa é a única resposta. Caro Mark, com frequência as pessoas, principalmente as religiosas, olham para fora de si mesmas em busca de um significado da vida. Nas escrituras, em mensagens de líderes religiosos, em relíquias religiosas e entre outras coisas. Quando se faz isso durante toda a vida, fica difícil imaginar uma existência sem esse tipo de estrutura espiritual, construída para você e à sua volta. Mas suponha que, em vez disso, você olhasse para dentro de si mesmo. Com essa atitude, não é difícil encontrar significado na vida, ao fazer coisas significativas, ajudar os menos afortunados. Educar crianças, realizar tarefas difíceis que lhe trazem realização física, intelectual ou emocional. A motivação para isso, sem referência a nenhum texto religioso, pode ser bastante gratificante. Meu objetivo pessoal é que a minha presença neste mundo o deixe um pouco melhor. A perspectiva de tornar isso uma realidade motiva meus hábitos de trabalho diariamente. Para algumas pessoas, a busca de um significado leva à violência, ao abuso de outras pessoas e ao crime. Essas pessoas vão de egoístas a misantropos. Espera só passar. Até que tá baixinho. Não, vou esperar passar. Espera só um minutinho, só uns segundinhos aí. Foi. Mas esses traços não são exclusivamente de pessoas não religiosas. As guerras religiosas não são incomuns, com massacres torpes de incontáveis inocentes em nome de um Deus ou de outro. Portanto, uma suposição de que o indivíduo precisa de Deus para portar-se bem ou para atribuir significado à vida, embora isso possa ser verdade para muitos, certamente não é um pré-requisito para uma vida gratificante e dentro da lei. Fato
fato, a pessoa pode ser boa sem precisar seguir uma religião. Eu mesmo, assim, não tenho religião, não sou frequentador de religião, de igreja, de templos religiosos, não sou um frequentador assíduo, e eu não sinto vontade de sair por aí fazendo mal às pessoas, matando, assassinando e fazendo barbaridades. Não sinto necessidade e concordo que existem pessoas céticas que são pessoas boas e religiosos maus, assim como existem religiosos bons e pessoas céticas más, pessoas que não acreditam em Deus e que por isso, vou fazer o que eu quero e tal, porque não tem punição. E pessoas que não acreditam em Deus que falam, não vou fazer mal porque tem a Constituição, vivo num país livre, eu não quero fazer mal a alguém. Eu não acredito, a pessoa pode falar assim, eu não acredito em Deus, mas eu não quero fazer mal a pessoa, não quero matar alguém, eu não quero roubar alguém, eu quero viver bem, honestamente. Então, assim, existe isso, né? E claro que a nossa Constituição, as nossas leis, a forma de nós agirmos, de nós pensarmos no mundo ocidental, veio da Bíblia, né? Das Escrituras Sagradas, que foram ali um molde ali de como seria as nossas constituições, códigos penais, que viriam a ser como a forma de nos portarmos na sociedade, do que poderíamos fazer ou não, beleza? Então tudo vem de uma parte da Bíblia. E aí ele coloca aqui... Acrescento que, se eu ajudo uma pessoa idosa a atravessar a rua, é porque ela precisa de ajuda e eu posso ajudá-la. Não porque espero ser recompensado por esse gesto, seja nessa vida ou no paraíso. Minha motivação é simplesmente gerar propósito e autovalorização. Não só na minha vida, mas também na de outros. Olha o relâmpago. Caraca, o relâmpago. Não só na minha vida, mas também na de outros. Por fim, os indivíduos extremamente religiosos, às vezes... Caraca, o trovão. Até foi baixo, pelo que tava passando hoje aí, tava tendo uns trovões aí bem altos, cara. Por fim, indivíduos extremamente religiosos às vezes perguntam, sem Deus, por que as pessoas seriam civilizadas umas com as outras? Ou, o que vai impedir alguém de cometer crimes ou até mesmo de matar na ausência de um julgamento divino? E existe uma resposta simples para essa pergunta, a prisão. É por isso que as leis existem para reprimir comportamentos criminosos entre pessoas, além de entre pessoas e propriedades. Está relativamente certo e errado, ao mesmo tempo, né? É um paradoxo de Schrödinger. A pessoa não ter religião, não acreditar em Deus, e for uma pessoa psicopata a ponto de pensar, eu não acredito em Deus, então se eu matar uma pessoa, nada vai me impedir, a não ser a prisão, né? Uma pessoa que não acredita em Deus e que quer matar, ela vai matar independente de ter prisão ou não. Porque só você pegar quantas pessoas criminosas são ateias, não acreditam em Deus, são céticas. Acredito que devem existir muitos criminosos religiosos e muitos criminosos céticos. Então, e os criminosos que são céticos, não acreditam em Deus e pensam, Deus não existe mesmo, então eu vou matar. No pensamento da pessoa, né? Deus não existe, vou matar. Vou matar, vou roubar, vou passar por cima das pessoas, vou enganar. Então, assim, elas fazem isso. Existir só uma prisão carnal, uma prisão mundana, não vai evitar de que ela cometa aquele crime. Não evita. Vai acontecer aquele crime. Assim como existem países super religiosos, rigorosamente religiosos, como os islâmicos, por sinal, os islâmicos em que ocorrem crimes. Em que ocorrem muitos crimes. Então, assim, pessoas religiosas cometem crimes em países mega religiosos, em que acredita-se na punição divina, e pessoas que são descrentes cometem crimes em países que são laicos ou ateus, e que existe a prisão ali, que deveria servir para conter uma pessoa que não acredita em Deus, mas ele comete o crime mesmo assim. Então, assim, por isso que eu disse que está meio certo e errado, né? Um paradoxo. Bom, vamos para a última antes da carta, que no final vai ter a carta. Bom, vamos, não acabei, pô. Quero acelerar aqui, quero acabar o vídeo antes do tempo. É por isso que as leis... já foi. Essa receita funciona para a maioria de nós. Na verdade, na Europa existem países inteiros, por exemplo, Suíça, Holanda, Inglaterra, França e Suécia, onde a religião praticamente não exerce nenhum papel na política, na cultura, nos negócios, nem na família. E, no entanto, esses países desfrutam de índices muito menores de crimes violentos
comparados aos do nosso país. Se referindo aos Estados Unidos, no caso, mas pode também se referir ao Brasil. Onde mais de 9 em 10 pessoas afirmam que são religiosas, Estados Unidos. Nesses outros países, a fração de pessoas que se declaram religiosas é normalmente menos de 1 em 10. Então fique tranquilo, você sendo ou não religioso, e reflita sobre o fato de que, na maioria das sociedades ocidentais, a religião é um aspecto são um aspecto da cultura e não a cultura em si. Tudo de bom pra você, Neil deGrasse Tyson. Muito bom, galera. Agora vamos para... eu acho que acabou as cartas. Acabaram-se as cartas. Acabaram-se as cartas, meu amigo. Agora vamos para o... Carta ao Brasil. Ou melhor, acabaram-se as cartas para pessoas. Agora vamos para as cartas ao nosso queridíssimo país aqui, Brasil. Para a edição brasileira de resposta de um astrofísico. Caro Brasil, só um minutinho. Deixa eu abrir um pouco a janela. Para garantir que eu não vá morrer sufocado aqui sem oxigênio. Caro Brasil, das minhas viagens à América do Sul, nunca tive a oportunidade de visitar você. A maioria delas teve como destino a Cordilheira dos Andes, com o objetivo de observar o magnífico céu do hemisfério sul, através de telescópios. Para quem não sabe, a Cordilheira dos Andes é um conjunto de montanhas que vai basicamente separar Brasil dos países que estão do lado da América Latina, do lado esquerdo, né? Que seria Chile, por exemplo, esses países. Então, assim, eles vão estar pro outro lado, assim, a Cordilheira dos Andes basicamente separa o Brasil de outros países da América do Sul. Então, com o objetivo de observar o magnífico céu do hemisfério sul através de telescópios de alta tecnologia de um consórcio internacional. Mas mesmo assim, tenho pensado em você com bastante frequência, se referindo ao Brasil. Como nativo dos Estados Unidos da América, sei em que costumamos pensar quando se trata de você. Não seguindo uma ordem específica, você possui a maior e mais importante floresta tropical do mundo. Você abriga o maior rio do mundo, que a cada minuto que passa escoa para o Oceano Atlântico um volume de água que daria para encher um estádio de futebol. E sim, nós sabíamos da existência de seu rio e de sua floresta tropical muito antes da Amazon.com pegar seu nome emprestado. Ou seja, está fazendo referência aqui que a Amazon, a empresa norte-americana, copiou o nome da Amazônia, que seria da nossa floresta. Uma piadinha, uma piadoca. Quer mais? Não há quem não goste de castanha do Brasil, que na verdade é a castanha do Pará, que é referência à castanha do Pará, mas aqui no Brasil chama de castanha do Pará, mas lá fora chama de castanha do Brasil, né? Porque se falar castanha do Pará, ninguém vai entender o que é um Pará. Não, é um estado do Brasil. E, na verdade, nos Estados Unidos, nós precisamos pagar pelo pacote premium, para que elas venham incluídas em nosso mix de castanhas. E mesmo aqueles que nos... nossa, tá horrível hoje. E mesmo aqueles de nós que quase não acompanham futebol, sabem da existência de um de seus times mais famosos, ficando na maior expectativa de ver você na final da Copa do Mundo de 4 em 4 anos. Também sabemos das suas praias deslumbrantes pelas músicas que as cantam, a Garota de Ipanema sendo uma delas. Sabemos de suas festas populares, principalmente o Carnaval, e tentamos imitar a intensidade e alegria dessas celebrações, com dança e música. Aqui no hemisfério, caso no hemisfério norte, sabemos do seu café, e eu particularmente amo a sua bandeira. Há um pedaço do céu noturno estampado nele. Verdade. Mais de 2 dezenas de estrelas retraçam constelações autênticas, incluindo o Cruzeiro do Sul. Então, se você perguntasse a qualquer um de nós nos Estados Unidos o que vem à nossa cabeça quando seu nome é mencionado, normalmente selecionaríamos algo a partir dessa lista. Você sabe do que nós não nos damos conta? Metade das vezes que embarcamos em voos domésticos da American Airlines ou de outras companhias aéreas, viajamos num avião da Embraer. Tudo bem, o folheto com instruções de segurança traz impresso nele o nome Embraer. Nós podemos até achar a Embraer escrito em letras miúdas em algum lugar na fuselagem, mas quase nenhum de nós sabe que a aeronave é projetada e fabricada no Brasil. Você poderia alardear tecnologia brasileira, mas não faz. Por que não? A Alemanha não hesita em se gabar dela.
Nada mais justo, claro. Todo mundo conhece a qualidade dos produtos fabricados na Alemanha, que por sua vez permeiam sua economia aeroespacial, a terceira maior do mundo. Mas aqui eu vou ter que discordar dele, porque as peças brasileiras, a empresa brasileira não coloca fabricado no Brasil, porque isso aí ia fazer todo mundo morrer de medo. Todo mundo ia falar, porra, no Brasil? Tá maluco, eu não vou entrar nesse avião nem pelo... Eu não vou entrar nesse avião. A fuselagem brasileira? Tá maluco, eu não vou entrar nesse avião nunca, filho. Aí, por isso que o Brasil não se gaba de ser brasileiro. Bota lá Embraer que ninguém vai suspeitar que isso é uma empresa brasileira. Piadoca também, uma piadinha aqui, mas que tem um fundo de realidade, né? Mas espere, um dos grandes pioneiros dos primórdios da aviação era brasileiro. Um dos pioneiros não, pô. O cara que criou a aviação é brasileiro, parceiro. Eles acham que lá que é o Irmãos Wright. Engenheiro brilhante e inventivo, altamente condecorado, Alberto Santos Dumont liderou a transição mundial do transporte aéreo mais leve que o ar para o mais pesado que o ar. O valor de uma semente cultural como essa, plantada no nascimento de uma indústria, é incalculável. Um século depois, você se tornou líder em tecnologia de biocombustíveis. Um passo fundamental em direção a uma economia verde, onde nossa harmonia com a natureza vai determinar se iremos prosperar, sobreviver ou nos extinguir. Só um momento. Essa luz está muito forte na minha vista, está me incomodando. O extinguir. Você também possui uma ambiciosa agência espacial, além de ser a sexta maior indústria aeroespacial do mundo. Uau, não lembrava disso. Na América Latina, você também é líder em tecnologia de informação. E num país famoso por sua agricultura, lembrando que o nosso agro aqui é a locomotiva do nosso país, é o setor da economia que mais arrecada, que mais projeta o Brasil para o desenvolvimento. Um país famoso por sua agricultura, quase um terço de sua economia se apoia no setor produtivo impregnado de tecnologia. Então talvez seja a hora de o mundo saber mais a respeito disso. Talvez seja a hora de os brasileiros saberem mais sobre isso. Talvez esteja mais do que na hora de você exibir produtos que declarem fabricado no Brasil. Aí ninguém entrar nos aviões, pelo menos nos aviões ninguém entrar. Zoeira. Seja o que mais for ou não, verdade no mundo. Seja o que mais for ou não, verdade no mundo, as economias de crescimento do futuro, mesmo as que possam ser puramente agrícolas, vão girar em torno de investimentos feitos hoje em ciência, tecnologia, engenharia e matemática. Numa democracia, esses investimentos fluem de um eleitorado letrado cientificamente, que elege líderes esclarecidos e que entendem o valor da educação, das pesquisas e das descobertas, que não é o nosso caso, né? Sem essas perspectivas, ainda estaríamos vivendo em cavernas, com alguns de nós resmungando. Você não pode explorar o mundo exterior. Primeiro precisa resolver os problemas da nossa caverna. Isso aí é um debate que eu gostaria de entrar nesse vídeo, mas está ficando um pouco longo, que já debati com pessoas assim, por que explorar para Marte, querer colonizar Marte? Por que explorar o cosmos quando temos tantos problemas aqui no Brasil? Né? Isso é uma coisa que no Brasil não, no mundo, né? No nosso país da Terra. Eu gostaria de comentar isso aqui, mas está ficando muito longo. Mas aqui ele dá uma alfinetada nisso. Que nas cavernas estaríamos assim, porque nas cavernas porque não teríamos evoluído tecnologicamente. Você não pode explorar o mundo exterior. Primeiro você resolver o problema da nossa caverna, ou seja, né? Então, assim, nunca vamos sair da caverna porque tem que resolver o problema da caverna, todos os problemas da caverna primeiro. Para que ninguém se esqueça, o primeiro e único astronauta latino-americano foi o engenheiro aeronáutico brasileiro. E quando se deu o lançamento de sua missão? Em 2006, o ano do centenário do primeiro avião bem-sucedido de Santos Dumont. E o primeiro do mundo. Não é só do Santos Dumont, não, é do mundo. E o que ele levou para o espaço? Uma bandeira do Brasil e uma camisa de seleção brasileira de futebol. Os países que mais passam por dificuldades no mundo tendem a ser aqueles com baixos níveis de instrução e com ausência de STEM, uma sigla STEM, que significa a sigla em inglês para Science, Technology, Engineering e Mathematics, que significa ciência, tecnologia, engenharia e matemática, em sua cultura. Você tem os recursos e o legado para liderar toda a América Latina, se não o mundo, no que um país do futuro deveria ser. Nós somos eternamente o país do futuro, né? No que um país do futuro deveria aspirar ser. Se você abraçar e apoiar suas indústrias STEM e o setor de tecnologia interno, então os sonhos dos alunos em toda a cadeia educacional não terão limite.
conforme eles forem introduzidos no mundo em que foguetes são o que alimentam as ambições das pessoas que saem pela porta da caverna. Legal, né? Fez uma alegoria com Platão. Atenciosamente, Neil deGrasse Tyson, de Estados Unidos da América. Porra, demais, cara, demais. Vai falar que era demais. Cara, o vídeo está muito longo, acho que vai ser o vídeo mais longo do canal. Eu falei que ia ser um dos mais curtos, mas acabou sendo mais longo. Eu me empolguei, falei bastante sobre ele, mas é isso aí, não vou nem falar mais aqui. Curte, compartilha aí, se inscreve no canal, lembrando que eu tenho o Apoia-se, beleza? Então é isso, eu vou ficando por aqui. Até mais, até o próximo vídeo. Fui!